Pode sentar, irmãos. Muito obrigado, equipe. Sucesso. Aleluia. Ô Pai bom. Ele é um bom Pai. Ele é um Pai amoroso. Ele é amoroso. Amém? Nosso Pai de amor. Pai bendito. Pai bondoso. Pai maravilhoso. Nós estamos aqui para adorar Ele, irmãos. Você pode falar isso para Ele, que Ele gosta. Amém? Ele é bom. E Ele merece todo o nosso louvor. Ele merece toda a nossa adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele disse no final do capítulo 14 de Lucas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É sempre bom estar ouvindo as mesmas coisas. Isso é bíblico. E o apóstolo Paulo disse aos filipenses, a segurança para vós outros ouvir as mesmas coisas e não me desgosta falar as mesmas coisas. E a gente vai vendo que, de fato, eu estava pensando nisso, porque a Bíblia, ela está escrita há milênios, falando as mesmas coisas. Porque Deus não muda. Amém? Deus não muda e a sua palavra não muda, a sua palavra é imutável, a sua palavra é a verdade. E nós precisamos estar ouvindo as mesmas coisas, até que chegue luz, chegue revelação, chegue entendimento do que Deus tem para nós, do que nós já temos na palavra de Deus, do que já é nosso por herança. Amém? E nós precisamos então estar ouvindo a palavra, considerando a palavra, reconhecendo a verdade dessa palavra, abrindo o nosso entendimento, desejando descobrir o que é que está escrito ali, qual é a revelação que está escrito ali, se aprofundando, mergulhando nisso, porque é alimento para o nosso espírito. Ela traz renovação para a nossa mente. É salvação para a nossa alma. É cura para o nosso corpo físico. Em determinado momento a palavra pode chegar como revelação e trazer cura para o nosso corpo físico. Na verdade, é a revelação chegar e a gente descobrir que a cura já é uma realidade, já é um direito nosso. E às vezes nós não estamos usufruindo das coisas que, por falta da revelação, temos até informação, conhecimento, até declaramos essas coisas, mas é necessário chegar à revelação. Amém? Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 13. Nós vamos estar lendo a Bíblia hoje. Tem muito tempo que a gente não lê a Bíblia juntos. De repente você passou a semana todinha e nem olhou para a Bíblia. Mas aí você vai olhar junto comigo hoje, amém? Vamos olhar juntos. A Julinha veio aqui para frente, que ela quer ler a Bíblia também. Eu creio num Deus de milagres. Minha mente não precisa entender como é que vai ser, quando vai ser. Eu creio que Ele é poderoso para fazer. Se a Julinha está aqui é para a gente olhar e falar, Deus é um Deus de milagres. Aleluia. Deus é um Deus de milagres. Quando a Julinha começou a frequentar a nossa igreja, ela não saía do quarto dela. Ela hoje está aqui sentada aqui na frente. Talvez você fique parado olhando as circunstâncias, mas você não sabe onde ela estava. Ela estava num berço e não podia sair daquele quarto. Então os pais delas começaram a exercer fé e crer, e foram puxando, está aqui. Assistindo o culto. Deus é um Deus de milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele não mudou. Ele é um Deus criativo, Ele pode criar todas as coisas.
Ele pode criar um intestino, ele pode criar um órgão, um membro do corpo. Ele pode todas as coisas. Atos capítulo 13, a partir do verso 15, diz assim: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dize-a. Olha, irmãos, eles estavam na sinagoga. As pessoas pensam que hoje nós estamos na sinagoga. Não, hoje nós somos igreja. Nós somos corpo de Cristo. Nós estamos em outro estágio, mais avançado. Nós estamos no mistério que foi revelado. Eles não entendiam isso, eles não tinham ainda. Mas o apóstolo Paulo e Barnabé estavam aqui em Antioquia. Era a primeira viagem missionária deles. E eles estavam nas sinagogas. E o chefe da sinagoga, então, pergunta para eles: irmãos, se tens alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então, Paulo, ele se levantou, está escrito aí, verso 16, você pode acompanhar comigo, nós vamos estar lendo a Bíblia, amém? Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, ele disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esteja com seus ouvidos atentos. Esteja com seus ouvidos espirituais abertos. Esteja com a sua mente cativa a esse momento. Que de repente você lendo aqui as Escrituras comigo, chega a luz, chega a revelação do Espírito, chega o entendimento para você. Você recebe salvação. Você recebe cura para o seu corpo. Porque a vida na palavra, a palavra de Deus é Jesus Cristo, a palavra é viva e eficaz, ela é mais cortante de que qualquer espada de dois gumes. Veja que Paulo pediu silêncio para o que ele estava falando, para o que ele ia dizer, ou seja, ele estava pedindo a atenção daquelas pessoas, e ele fala: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus. Ou seja, havia dois públicos ali, havia um público dos israelitas, do povo judeu, e havia um público dos gentios, aqueles povos que eram simpatizantes do judaísmo. Eles estavam ali na sinagoga, mas eram apenas simpatizantes. Eles estavam reunidos ali ouvindo a palavra de Deus, mas eles eram apenas simpatizantes. Eles não estavam praticando a lei como os judeus. Amém? Então, no verso 17, Paulo começa a expor as coisas para aquele povo, para aqueles dois públicos. E sabe, irmãos, o Novo Testamento, ele não estava escrito como está escrito hoje para a gente ler e pregar para as pessoas. Paulo estava ali falando por inspiração do Espírito Santo de Deus. Eles já haviam lido, está aqui no verso 15, eles já haviam feito a leitura da lei, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia e dos profetas. Eles já haviam lido parte das Escrituras, então Paulo agora estava apenas expondo, falando mediante inspiração, ele estava expondo para eles. Então Paulo começa a trazer a lembrança deles. E quando eu lendo esse texto, eu lembrei de que Estevão também fez isso em outra ocasião, diante de Paulo, que na época era Saulo, e que ele foi aquele que ficou contemplando a morte de Estevão. E o mesmo relato, assim semelhante, ele estava trazendo a lembrança daquele povo judeu, dos israelitas, e daqueles que temiam a Deus porque estavam ali reunidos. Ele disse, no verso 17, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Deus escolheu o povo judeu. Quem escolheu foi Deus. Deus quem escolheu aquele povo. Não foi aquele povo que escolheu Deus. Amém? Então, ele fala, Deus escolheu esse povo. Deus escolheu esse povo de Israel. E tirou esse povo da escravidão do Egito com braço poderoso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele tirou aquele povo de maneira sobrenatural. O povo estava escravizado em Israel, no Egito. E ele tirou o povo de Israel, o povo que ele havia escolhido para ele mostrar
a glória dele. Era um povo que não era uma referência de bondade, não, mas era um povo que Deus escolheu para manifestar a glória dele através daquele povo. Então, aquele povo estava escravizado já por 400 anos. Então, Deus tirou ele de maneira poderosa do Egito. Assim como Deus também nos tirou de maneira poderosa do império das trevas. Porque a palavra de Deus diz que foi-lhes dado poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Então, foi algo que não fomos nós que nos lançamos no braço dele como filhos, mas foi algo que ele nos arrancou mediante a manifestação do seu poder sobrenatural. Então, Deus, de maneira sobrenatural, tirou aquele povo do Egito. E no verso 18 ele continua relatando: e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Por cerca de 40 anos Deus estava suportando aquele povo. Deus estava sendo tolerante com aquele povo teimoso, desobediente, aquele povo que ele havia escolhido. Deus escolheu aquele povo teimoso, aquele povo de dura serviço, aquele povo desobediente. E Deus ali tolerando aquele povo, Deus amando aquele povo. O paizão bom, o pai amoroso, o paizão gostoso. Ele é muito gostoso, irmão. Eu lembro na minha escola de ministros que tinha uma irmã que falou assim: Jesus é cheiroso. Aí o pessoal riu. Mas ele é cheiroso mesmo. Fedorento é Satanás. O pai das moscas, o Beelzebu. Jesus é o bom perfume da sua bondade, da sua graça, do seu amor. Aleluia! Então ele diz que Deus tolerou aquele povo. E no verso 19, e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. O paizão bom! Ele tira aquele povo rebelde, desobediente, teimoso, e ainda dá a terra para... Toma, coisa linda, porque você não merece, porque é pela minha graça. Ele mostrando a sua graça, ele mostrando, se revelando a sua bondade, ele revelando o seu amor pela humanidade. E ainda tem pessoas que dizem que Deus é ruim, que Deus castiga, que Deus mata. Deus é bom, irmãos. Aleluia! Aí ele passa no verso 20. Vencido cerca de 450 anos, depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então vem a época dos juízes, tem lá o livro dos juízes na Bíblia. É interessante quando você estuda o livro dos juízes, você vê que aquele povo, o povo judeu, enquanto eles tinham um juiz para estar direcionando, para estar coordenando a vida deles, eles obedeciam ao Senhor, e tudo ia bem, tudo prosperava. Mas quando eles passavam a desobedecer ao Senhor, aí eles perdiam as guerras, aí eles ficavam escravos, aí eles sofriam. Você veja, irmãos, como nós temos que ouvir com atenção, prestar atenção no que a Bíblia está nos ensinando, mostrando que enquanto estamos debaixo de obediência, o Senhor está nos abençoando o tempo todo, está nos guardando. Mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é que guardava aquele povo. A graça de Deus. Amém? Aí no verso 21, diz assim: então, eles pediram um rei. Eles tinham um Deus. E eles pediram um rei. Eles tinham um Deus. E eles pediram um homem para governar a vida deles. 1 Samuel capítulo 8. Nós vamos ver que besteira foi que eles fez. Deus é bom. Vale a pena ficar debaixo da sombra das suas asas. Aquele que habita a sombra do Altíssimo descansará. Aleluia. A palavra dele é verdade. Vale a pena seguir esse Deus bondoso, esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso, esse Deus amoroso, esse paizão querido. Ele é um paizão. Aí no 1 Samuel capítulo 8, a partir do verso 5, veja só o que é que diz.
E lhe disseram a quem? A Samuel, o profeta Samuel, então agora era o profeta Samuel que estava conduzindo o povo de Israel. Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. A nação de Israel era a nação próspera, suprida, abençoada, vencia todas as batalhas, sem rei, apenas com Deus no governo e com um profeta conduzindo o povo. Verso 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Aí no verso 7 disse o Senhor a Samuel, atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Deus é bom. Você pode estar debaixo do governo de Deus. Vale a pena estar debaixo do seu governo. Vale a pena estar debaixo da obediência. Vale a pena, é sucesso, é prosperidade para a tua vida. É paz, é sossego, é graça, é alegria. Vede como ouvis. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando. Preste atenção nesse texto, na medida que nós vamos lendo, como vai chegando entendimento e revelação para nós. Amém. Veja, Deus falou para ele, atende a voz do povo. Irmãos, que Deusão maravilhoso, que paizão amoroso, que paizão tolerante e longânimo. Eu falo, pai, quando eu crescer eu quero ser igual ao Senhor. Bem longânimo, paciente, tolerante. Ele é tolerante, irmão. Ele é tolerante. Ele não nos obriga a nada. Ele não impõe a você nada. Ele não te cobra nada. Ele não te obriga, ele não te impõe sobre você nenhum jugo, nenhum peso, irmão. Ele é um bom pai. Ele fala, não, Samuel, não te preocupe, ele não rejeitou você, Samuel. Esse povo não rejeitou você, ele rejeitou a mim. Dá o que eles querem, dá para eles. Deixa eles caminhar como eles querem. Deus é bom. Mas ele advertiu. Veja que ele advertiu. No verso 9, ele diz, agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Deus falou, tudo bem. Aí aquele negócio que o pastor fala que é a vontade permissiva de Deus, né? Tudo bem. Você quer seguir o teu caminho? Você quer andar segundo o teu entendimento? Tudo bem. Vá. Eu quero governar a tua vida. Eu quero cuidar de ti. Quero cuidar das tuas coisas. Quero te conduzir ao bom caminho. Isso é o que o Senhor fala para nós. Eu quero te conduzir em triunfo. Eu quero te conduzir na vitória. Mas se você quer seguir o teu próprio ritmo, tudo bem. Veja então o verso 22. E tendo tirado a este, então Deus vai e tira Saul. Então nós vimos agora que o povo escolheu Saul. Paulo, o apóstolo Paulo, estava falando na sinagoga, para o povo judeu e para os gentios. Estava trazendo à memória deles a história do povo de Israel, o que havia acontecido naquele tempo. Ele estava mostrando, olha, o povo rejeitou o governo de Deus, o povo escolheu um rei para si. Deus falou com o profeta Samuel, não deixa, não tem problema. Eles rejeitaram a mim, não a ti, Samuel, deixa que eles sigam o seu próprio caminho. Então, amados, muitas vezes você reluta contra o que Deus tem para você e você está perdendo a bênção do Senhor. Isso é um alerta para nós, amém? Porque Ele é um bom pai. Vale a pena obedecer a Ele, vale a pena seguir as suas instruções. Então, Ele faz, no verso 22, diz que Ele tirou a Saul. Por que Ele tirou Saul? 1 Samuel, capítulo 13. Bíblia, vamos ver a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. É segurança para nós estarmos lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, irmãos.
Nesses últimos dias você tem que parar o seu tempo, você tem que sossegar a tua alma, se aquietar, sentar e ficar lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, lembrando que o rei está voltando, lembrando que os tempos estão chegando. Lembra a Bíblia, traz a tua memória. Você precisa ajustar a tua vida, ajustar o teu tempo, ajustar com a palavra de Deus. É tempo de alinhar a tua mente, alinhar o teu espírito, tua alma com a palavra. Amém? Então vamos ver 1 Samuel capítulo 13. Pegou? Estão lá? Verso 9. Então no verso 9... Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Pronto. Saul entrou no lugar errado. Saul era rei e foi meter o pé pelas mãos, foi querer ser profeta, foi querer ser sacerdote, foi querer apresentar sacrifícios, holocaustos a Deus. Foi querer forçar uma porta, foi querer entrar num lugar onde não foi chamado. Você está comigo? Nós não temos que entrar onde nós não fomos chamados. Nós não temos que forçar uma entrada em algo que Deus não está chamando a gente para estar. Amém? Pega essas coisinhas, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça essas coisinhas, porque isso são princípios que vai salvar a vossa alma. Amém? Então nós não temos que estar forçando nada. Saul forçou uma situação, Saul queria manipular Deus. No verso 14, veja aí em 1 Samuel capítulo 13, você está acompanhando comigo ou você está acompanhando a mim? Você está com a Bíblia aí ou você está olhando para mim? É necessário você ler a Bíblia, porque Deus quer falar contigo na Bíblia. Deus quer entrar nos seus olhos pela sua palavra que é viva e eficaz, e é espírito e é vida. Ele quer entrar nos seus olhos pela palavra e quer chegar dentro do seu coração com a sua palavra para trazer revelação no seu espírito. Você está entendendo isso? A palavra de Deus é espírito e ela é vida. Quando você se expõe à palavra de Deus, ela vai entrando em você, vai penetrando em você, porque ela é vida, é Jesus Cristo entrando em você. É a palavra, é o alimento. Amém? Você não crê nisso, não? Eu creio nisso. Eu fui salvo, eu fui liberto, porque eu me expunha à palavra de Deus. Quando eu ainda não conhecia Deus, eu me expunha, eu li a Bíblia, e aí a Bíblia foi entrando em mim. Amém? É um livro vivo, esse livro não é uma literatura comum. Então, aproveita que você está aqui, já que você não está lendo a Bíblia em casa, leia comigo, e deixa ela entrar em você. Amém? Então, veja no verso 14. Já agora, Samuel chega para Saul e fala para ele, já agora, não subsistirá o teu reino. Não vai mais subsistir o teu reino. Chegou o juízo, Saul, para você. Acabou o teu tempo. Porquanto, final do verso 14, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Presta atenção que a palavra de Deus está nos ensinando. Saul perdeu o reinado. Deus havia escolhido Saul para reinar, já que o povo queria um rei. Deus apontou para Samuel, aquele vai ser o rei, Saul. E Deus, então, através das mãos de Saul, através das mãos de Samuel, ungiu Saul para ser rei. Você pode ser chamado para um ministério através de Deus. Deus pode apontar, ei, separa aquele, que aquele vai ser um ministro meu. Você está comigo? E de repente você pode perder o chamado de Deus, porque você não guardou o que o Senhor te ordenou. Você entrou no ministério errado. Você forçou a entrada em outro ministério. Você está comigo? Você saiu do centro da vontade do que Deus está chamando para fazer. Amém? Sabe, irmãos, é uma lição para a gente entender. São lições, princípios da palavra de Deus, para nos ensinando sobre obediência, sobre humildade. Amém? Sobre dependência de Deus. Você está comigo? Então vamos continuar lendo a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 15. No capítulo 15 nós vamos ver mais uma rateada de Saul, pisada na bola. Entendeu? Escorregou na casca de banana. Falhou de novo. 1 Samuel, capítulo 15, verso 19. Verso 19, por que, pois, não atentaste à voz do Senhor? Veja aí, mais uma chamadinha para Saul. Saul, você não guardou os mandamentos,
você entrou no lugar errado, você não me esperou por mim. Samuel estava chamando a atenção dele. Saul, quem ia oferecer o holocausto seria eu, já tinha marcado com você, eu ia estar com você naquele dia. Você se precipitou por causa da tua ansiedade, você se precipitou, não aguardou o tempo determinado, foi fazer as coisas de qualquer maneira, do teu jeito, e aí o Senhor te rejeitou porque você não guardou as ordenanças do Senhor. Você está comigo? Você está aprendendo isso na palavra? Eu estou vendo isso na palavra, estou compartilhando contigo, amém? Quando eu lendo o texto, eu estava vendo essas coisas. Então veja, aí a outra errada de Saul, verso 19, porque pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Mais uma vez Saul errou. Quem conhece a Bíblia sabe disso. Saul, ele havia recebido uma determinação que era para exterminar os amalequitas, os inimigos de Israel, exterminar com tudo, acabar com tudo, não era para pegar nada, despojo nenhum. O que era despojo? Era aquela reserva lá dos bens do povo inimigo que ele trazia para si. E Saul errou de novo. Não obedeceu aquilo que Deus havia determinado para ele fazer. Sabe, irmãos? Hoje nós vivemos a nova aliança, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, comunicando coisas com a nossa consciência espiritual, do que nós temos que fazer, decisões que temos que tomar, o que nós precisamos obedecer ao Espírito de Deus e à Palavra de Deus. E às vezes nós podemos errar nisso, de não fazer na íntegra aquilo que o Espírito de Deus está mandando você fazer. Você está comigo? Porque ele está querendo agradar ao povo. Saul errou porque Saul queria agradar ao povo. Saul não fez segundo o que Deus havia determinado para ele fazer. Ele foi na balela do povo. O povo, não, vamos retirar isso daqui e tal. Verso 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amado, Deus não quer o seu sacrifício. Deus não quer a sua religiosidade. Deus quer a sua obediência. Ele quer o seu coração. Porque Ele já te amou primeiro, Ele já te escolheu para ser filho, bendito, abençoado. Nada do que você vai fazer para Ele vai fazer diferença, a não ser a sua obediência. Então veja, verso 23. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste, se você tem uma Bíblia aí escrita, e se tua Bíblia é digital e você pode riscar lá com uma canetinha virtual, faça isso. Porque rejeitaste a palavra do Senhor. Saul errou, porque ele não ouviu, não atentou, ele não cumpriu as ordenanças do Senhor. Saul errou de novo, porque rejeitou a palavra do Senhor. Pessoas estão perdendo a sua alma, pessoas estão perdendo a salvação, porque elas estão rejeitando a palavra do Senhor. Porque elas não acolhem com mansidão aquilo que a palavra nos instrui. Acolha com mansidão a palavra do Senhor. Nós temos um espírito recriado. Mesmo aquele que não tem um espírito recriado, ele tem uma consciência espiritual. E ele sabe quando está errando. Ninguém é mais menino. O menino sabe quando errou. O cachorro. Você olha para o cachorro e fala, cachorro, quem foi que rasgou isso aqui? Ele fica todo desconfiado. O cachorro sabe. Então, amado, o homem é indesculpável. Amém. Veja, rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. A ti, para que não sejas rei. Saul estava na posição de rei, na posição de honra, reinando sobre o povo de Israel, escolhido por Deus, mas rejeitou a palavra do Senhor. Não cumpriu na integridade a palavra do Senhor. Perdeu. Rebelião é igual ao pecado de feitiçaria, ele está falando. É como o pecado de feitiçaria. O que é a rebelião? Aí eu estava pesquisando sobre isso aqui. Rebelião e feitiçaria. Os dois envolvem
a rejeição do senhorio de Deus. Tanto a rebelião quanto a feitiçaria. Rejeição ao senhorio de Deus. Rebelião, rebeldia, desobediência. Desobedecer a palavra de Deus. Então, e a tentativa de determinar o desfecho dos fatos em contrário à vontade de Deus. Ou seja, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. A pessoa quer fazer as coisas segundo o seu jeito, não quer obedecer a palavra de Deus. Ela refuta a palavra, ela questiona a palavra, ela critica a palavra, ela não aceita a palavra. Você está comigo? E a palavra está ali de maneira tão clara. E eu creio que o apóstolo Paulo estava trazendo essa palavra justamente à lembrança deles sobre a questão do rei Saul, que foi rejeitado, que eles sabiam porque o rei Saul foi rejeitado, porque o rei Saul desobedeceu a palavra do Senhor, desobedeceu as ordenanças, não atentou, não cumpriu o que Deus havia determinado. Então eu creio que Paulo ali, inspirado pelo Espírito Santo, falando naquela sinagoga, ele estava justamente trazendo à luz aquele povo para que eles prestassem atenção no que o Paulo ia trazer já mais à frente para eles. Olha, presta atenção, ouça com atenção o que é que vai estar chegando para vocês aí de revelação. Se você não atentar e você ficar rejeitando, Paulo estava preparando o coração deles para eles receberem o que Paulo tinha para eles. Então Paulo estava mostrando, olha, Saul, porque rejeitou a palavra de Deus, perdeu. Você está comigo? Então nós precisamos estar assim, atentos, para não perder aquilo que Deus tem para nós. Porque a rebelião, a rebeldia, é a desobediência, é querer fazer as coisas do seu jeito, querer que aconteça do seu modo, da sua forma. E não é do nosso modo, não é da nossa forma, não é do nosso jeito. Essa natureza adâmica, ela tem que morrer, ela tem que ser mortificada, essa natureza adâmica. Então, a feitiçaria, o que é a feitiçaria? Feitiçaria é uma manipulação, uma forma de querer manipular as coisas. Então, Saul tentou manipular, fazendo um sacrifício religioso para querer mostrar, para ganhar a guerra. Ou seja, ele estava querendo fazer do seu próprio método, do seu próprio jeito, para ganhar a guerra. Ele não estava dependendo de Deus, segundo as ordenanças do Senhor, segundo o tempo determinado pelo Senhor. Você está comigo? Pessoas que usam de manipulação, cônjuge, preste atenção, cônjuge, senhoras, não manipulem os seus maridos para os seus próprios interesses. Palavra da salvação. Isso acontece. A mulher com aquele seu jeitinho meigo, dócil, queridão, lindão, seduz o marido para alcançar os seus propósitos, os seus objetivos. Cuidado. Cuidado para que isso não seja feitiçaria, não seja manipulação para alcançar os seus próprios interesses. Entende? Nós não temos que manipular nada nem ninguém. A palavra de Deus, ela quer nos orientar para nós sermos humildes como Jesus Cristo, nosso Mestre. Mansos como Jesus Cristo, nosso Mestre. Obedientes como nosso Jesus Cristo, nosso Mestre, Filho de Deus Pai. Amém? Obediente à sua palavra, obediente até a morte de cruz. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele não rejeitou o que Deus determinou para ele. Deus determinou a cruz, ele, sim, Pai, eis-me aqui, vou fazer a sua vontade. Não dê um jeitinho. Amém? A Bíblia nos ensina alguma coisa? Continuando então, obstinação é idolatria, é grande persistência para resolver algo ou alcançar algo, algum objetivo, é teimosia. Obstinação é teimosia. Obstinação não é fé. Amém? Tem pessoas enganadas, achando que obstinação é fé. Não, mas eu estou crendo nisso, e vou querer isso, vou querer isso. Pode ser obstinação. Você pode estar querendo, idolatrando uma posição, um título, um ministério, isso é obstinação, isso é idolatria. Será que Deus te chamou para aquilo? Será que Deus te chamou para aquela posição? Isso pode ser obstinação, isso pode ser idolatria, isso pode ser teimosia. Você querendo determinar o tempo, querendo determinar as coisas de Deus na sua vida. Apenas se submeta a Ele, se sujeite a Ele. Deixe Ele governar a tua vida.
Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Deixa Ele te conduzir ao bom termo. Amém. Confia no Senhor. E o mais Ele fará. Eu vi pessoas perder ministério. Aqui nessa igreja. Por causa de obstinação. Não entender o tempo, nem o modo de Deus. Obstinadas, achando que estava lutando contra o homem, e estava lutando contra Deus. Porque Deus tem o tempo e o modo de fazer todas as coisas, na minha vida e na sua vida. A minha vida e a sua vida é simplesmente nos submeter a Ele, em obediência, para se cumprir o propósito dEle. Não é rejeitar, não é resistir o que Deus determinou. Se Deus determinou que você vai para o Japão, Gabriela, você vai para o Japão. Você está comigo? Você está entendendo isso? Você não tem que ficar lutando, não, mas eu não quero o Japão. Você vai, Jonas. Profeta Jonas. Não, eu não vou para Nínive, eu não vou pregar para Nínive, não vou pregar para aquele povo rebelde. Você vai. Você está comigo, irmão? Não somos nós que escolhemos o cargo, a posição, o lugar. Não é você que escolhe a igreja onde deve ficar. Não é você que vai escolher onde é que você tem que congregar, não, queridão. Você tem que me engolir, como já dizia Zagalo. Quando você me engolir, aí você pode ir para onde você quiser. Mas existe um tempo de maturação aqui comigo. Existe um tempo de arroxo. Existe um tempo de você ser forjado no seu caráter. Até você vencer a sua carne e passar a me amar. Quando você romper e me amar, e Deus fala, pronto, agora você pode ir. Mas enquanto você não for lapidado, você vai ter que me amar. Vai ter que me amar. É mandamento do Senhor. Amém, irmão? Dura essa palavra, pastor. Aleluia. Então veja, no verso 22, então. E tendo tirado a este, então o Senhor levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei. Pronto, agora eu achei. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Achei alguém obediente. Achei alguém submisso. Achei alguém que vai cumprir a minha vontade. Achei alguém. Sim, vou colocar minha vontade dentro dele e ele vai fazer a minha vontade. É isso que Deus quer. Colocar a vontade dele dentro de você e você cumprir a vontade dele. Você manifestar a glória dele. Você manifestar o poder dele por aí. Ele quer colocar a vontade dele dentro de você. Enquanto você está esperneando, entendeu? Você não está fazendo a vontade dele. Mas quando você se render a ele, aí ele coloca a vontade dele dentro de você e aí você começa a voar. Aí você entra naquilo que Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aí você vai entrar na leveza, vai parar de ficar recalcitrando contra os aguilhões, vai parar de ficar quebrando a cara, entendeu? Vai parar de ficar resistindo. Você vai ver como é bom entrar no fardo leve, no jugo suave do Senhor. Amém? Então ele encontrou Davi. Mas Paulo estava mostrando para aquele povo a história do povo hebreu, para chegar na revelação. Aí ele fala, verso 23, da descendência deste, conforme a promessa, porque Deus havia prometido a Abraão que daria uma descendência. E Deus havia prometido ao rei Davi, que do trono do rei Davi levantaria um trono eterno. Então os profetas, e lá está escrito nos profetas, está escrito nos mandamentos do Senhor, está escrito na palavra do Senhor, vede como vis, está tudo escrito aí, ó. De repente você não está lendo a Bíblia, não está cumprindo os princípios e não está entendendo por que as coisas não estão acontecendo.
Princípios quebrados. Você está comigo? Aleluia. Está chegando alguma coisa para você? Verso 24. Então, a partir do verso 24, ele vai mostrando aqui que o João veio, João Batista. Não era o João aquele cara legal, não era João Batista, que colocava o dedo na cara e falava, vaça de víboras. Era aquele João, que estava pregando arrependimento. Então, João pregou sobre Jesus, e João estava pregando que Jesus estava vindo aquele, que ele não era digno nem de cujos pés desatar as sandálias. João estava se colocando na posição de humildade, irmão. Esse texto está falando para nós de humildade. Submissão ao senhorio de Jesus Cristo. Submissão à sua palavra. João, o Batista, aquele que estava pregando arrependimento, ele estava falando que ele não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus Cristo. Porque esse era um trabalho do escravo mais inútil. E ele estava se colocando nessa posição que ele não era nem aquele inútil daquele escravo, o mais vil dos escravos, em comparação com a glória de Jesus Cristo. Você está comigo, irmão? Paulo estava quebrando a soberba, o orgulho, a vaidade, a desobediência, a rebelião daquele povo de dura cerviz, para trazer para eles a revelação do que tinha. Ele estava mostrando, olha lá, teve lá o tempo dos juízes, teve lá o tempo dos profetas, teve lá o tempo de Samuel, teve lá o tempo do rei. Mas aquele povo foi desobediente, passou no deserto, e Deus suportando, e Deus tolerando, e Deus dando provisão, e Deus sustentando. Você está comigo? Ele mostrando para eles. Aí ele fala, mas irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temei a Deus. Ele estava sempre chamando a atenção do povo. Ei, ouça aí vocês, gentios, vocês que são apenas simpatizantes. Vocês que estão aqui só como simpatizantes. Ouça, vocês que ainda não entraram na família de Deus, vocês ainda que não se comprometeram de fato e de verdade com o Deus vivo, o Deus real, o Deus verdadeiro, que não está mendicando o seu amor nem a sua adoração. Ele está se doando para alcançar você e arrancar você de você mesmo. Dura essa palavra, pastor. Você pegou essa? Deus quer arrancar você de você mesmo. Para te colocar no prumo certo. No lugar da bênção. No lugar da provisão. No lugar do sucesso, irmão. Aleluia. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus. Que não eram do povo judeu, mas eram tementes. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação. A palavra de Deus. A palavra, boas novas. A boa notícia. Jesus Cristo. Agora, você sabe por que João, lembrei agora, João Batista, ele falou que ele não era digno nem de desatar as correias do Mestre Jesus Cristo? Por quê? Pessoas estavam idolatrando a João, achando que João era o Messias. E diz até os historiadores que criaram-se seitas adorando a João. Colocaram João como pedestal. Veja só, João estava colocando, não sou eu. Está escrito na palavra. João fala, não sou eu, Mestre. Não sou eu, Messias. És tu o profeta? Não sou eu o profeta. O que eles achavam que era. Amém? Então, a palavra de salvação, a palavra dessa salvação foi nos confiada. Veja isso, verso 27. Presta atenção no verso 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. Veja, irmãos, eles estavam ouvindo as mesmas coisas nas sinagogas, nos sábados. Eles estavam lendo os profetas, eles estavam lendo a lei, e eles não estavam reconhecendo a Jesus Cristo. O sentido deles estava embotado. Eles estão lendo a Bíblia, mas eu não estou entendendo o que está escrito. Paulo estava chamando a atenção deles. Falaram, veja, irmãos, vejam,
pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, não reconhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, porque quando você vai, irmãos, lá nos Salmos, você vai lá nos profetas, você começa a ver que aqui eles falam da promessa de Abraão, da descendência, da promessa que viria da raiz de Jessé, ou seja, ele estava falando de Jesus. Ei, vai vindo o rei Davi, a raiz de Jessé é Davi, da tua descendência eu levantarei um trono. Eles estavam mostrando, então, nas Escrituras, já estava registrado que Jesus, o Messias, viria. Mas eles não estavam reconhecendo aquilo que eles estavam lendo todos os sábados, quando o condenaram, eles estavam cumprindo as profecias sem entendimento. Agora, olha que coisa maravilhosa. Que Deus não lança isso como condenação e como julgamento sobre eles. Não é bom? Não é um Pai bom? Não é um Deus maravilhoso? Por que eu estou chamando a sua atenção para nós estarmos lendo a Bíblia e ouvindo as mesmas coisas e não desconsiderando aquilo que temos ouvido? Porque aquilo que nós estamos ouvindo é justamente para estar chegando luz, chegar revelação, chegar entendimento da verdade da palavra de Deus, que tudo está escrito e registrado. Ele estava mostrando para aquele povo, o povo de Israel, veja, aconteceu isso lá no passado, aconteceu isso, aconteceu com Samuel, aconteceu com Saul, até que chegasse rei Davi, que foi encontrado, e da descendência de Davi está se cumprindo a descendência, a promessa de que foi feita a Abraão. Então essa promessa está se cumprindo agora em Jesus. Ele estava anunciando Jesus. A boa notícia era Jesus. A palavra da salvação é Jesus. Aleluia! Verso 28. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois, verso 29, depois de cumprir tudo, o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. Eles cumpriram tudo que as profecias estavam determinando, tudo que estava determinando. Eles estavam lendo as escrituras, eles liam os profetas, eles liam a lei, mas eles não reconheceram o que estavam fazendo, estavam cumprindo as escrituras. Um amém, dois amém. Você pode estar lendo a Bíblia e não estar entendendo o que você está lendo. É por isso que nós precisamos ler e reler, e ler e reler, e meditar na palavra de Deus, ouvir as mesmas coisas. Não acha que você já chegou no ápice, no topo das galáxias, do que já sabe tudo, não. Nós precisamos continuar ouvindo as mesmas coisas. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Mas verso 30 ele diz, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Chegou o Messias, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus o tirou da morte. Aí aqui é interessante porque ele vai e mostra agora o seguinte, olha só. Nós vos anunciamos, verso 33. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa. Eu estou anunciando para você a boa notícia da promessa, daquilo que já foi prometido, daquilo que está escrito, daquilo que nós acabamos de ler aqui, em outras palavras, Paulo estava dizendo. Nós acabamos de ler aqui as leis e os profetas, está tudo escrito ali. Ó. Nós estamos anunciando isso, a promessa, o evangelho, a boa notícia. Evangelho é boa notícia, é boa nova. Então, verso 33 ele fala, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então essa palavra é poderosa, porque ele está falando para, olha só, Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, naquele dia que ele ressuscitou dentre os mortos, ele foi gerado. Ele foi necessário que ele fosse gerado naquele dia da ressurreição. Por quê? Porque ele havia se identificado com o nosso pecado, com a nossa natureza adâmica do pecado, lá na cruz. Então ele morreu com o nosso pecado. Ele nos substituiu, ele se identificou conosco, ele morreu conosco, e ele precisava ressuscitar. Então, quando Jesus ressuscitou, essa é a boa notícia, essa é a boa revelação, que de repente você não está dando atenção. Veja só, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele estava mostrando, olha, Jesus, ele é o Messias. Jesus, ele não é igual a Davi. Davi era o rei escolhido que ia fazer a vontade de Deus. Mas Jesus, ele é superior a Davi, ele é superior a Saul, ele é superior a Samuel, porque Jesus,
ele ressuscitou. Jesus, ele não viu corrupção. Davi, ele fala, Davi, ele viu corrupção, mas Jesus não viu corrupção. Jesus, ele foi distanciado do Pai, porque ele se identificou com o nosso pecado, com a nossa natureza adâmica, e morreu. E morreu, mas o Pai o ressuscitou. E naquele dia que ele o ressuscitou, ele disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aí no verso 34 diz, Deus o ressuscitou para que jamais voltasse à corrupção. Jesus não era comum. Aleluia. Aleluia. Está chegando a revelação? Paulo estava mostrando para eles a história, estava mostrando a promessa, a aliança, estava chegando, olha, chegou, está consumado. Jesus é o Messias. Jesus o que morreu e ressuscitou. As profecias foram cumpridas em Jesus quando eles o mataram, porque não reconheceram as Escrituras, os ensinamentos no que estava escrito. Eles não reconheceram o que estava escrito na palavra. Eles não aceitaram o que estava escrito na palavra. Presta atenção para você aceitar o que está escrito na palavra. Eles rejeitaram o que estava escrito. Por isso crucificaram Jesus. E sem entender, cumpriram as profecias. Saul rejeitou a palavra e perdeu o seu reinado. Não rejeite a palavra para você não perder o seu reinado. Você está comigo? Isso é palavra da salvação, irmão. Isso é para gerar fé em você, confiança no que a palavra de Deus é verdade. Para você acreditar no que está escrito, isso é fato histórico. Então ele está falando para eles, olha só, a revelação vai chegar. Amém? Aí ele fala, então, no verso 36 ele diz, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, naquele estágio, conforme o desígnio de Deus, não o desígnio de Davi, como Saul fez, amém? Mas Davi estava seguindo o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Ele mostrando a diferença de Davi para Jesus, amém? Porque o povo idolatrava Davi, então o povo precisava ver que Jesus era superior a Davi, porque Jesus morreu, aquele a quem morreu, ele ressuscitou. Estava chegando a revelação para aquele povo judeu e para aquele povo gentil. Verso 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia, se vos anuncia, remissão. Essa é a palavra da revelação, irmãos. Remissão de vossos pecados por intermédio deste. Remissão. Irmãos, essa é a palavra da revelação. Remissão é a palavra da revelação, irmãos. No domingo passado, quando nós estávamos aqui ministrando sobre o rito judaico lá do tabernáculo, do sacrifício para entrar no Santo dos Santos, o que me chamou a atenção foi essa palavra, remissão. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo, e até temos a informação, e até temos a definição, o significado da remissão. Mas, irmãos, quando ela chega como verdade dentro de nós, como luz dentro de nós, do significado disso, de remissão, muitas vezes nós aqui não conseguimos transmitir para você, porque somente pelo Espírito Santo de Deus é que você pode receber a revelação das coisas espirituais. Então eu estou chamando a tua atenção até agora no texto bíblico, para você ver que o texto bíblico, tudo aquilo que foi cumprido, que foi escrito, que se cumpriu em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo, na morte de Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo, para chegar à remissão de pecados. A remissão de pecados, para aquele povo, eles entendiam o que era o significado da remissão de pecados. Porque o perdão de pecados, irmãos, era aquele perdão que simplesmente cobria o pecado. Só cobria o pecado. O pecado continuava ali. O
pecado continuava ali na pessoa. Mas a remissão, ele está falando, a remissão significa extirpar. Significa eliminar algo como se nunca houvesse existido. Medita nessas coisas, remissão. Eliminar algo como se nunca tivesse existido. Nós temos nossos pecados perdoados com base no nosso relacionamento e intercessão de Cristo. Tudo o que fizemos no passado, pela remissão, é eliminado. No novo nascimento, tudo o que fomos no passado cessa de existir. E uma nova criação toma o lugar da velha. Somos remidos, somos recriados. Sabe, irmãos, nós estamos lendo a Bíblia com essa empolgação que você está lendo. Com essa empolgação, porque não chegou a revelação. Mas, irmãos, quando chegou a revelação de remissão, de você entender que isso, continua o verso 39, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, mas pela remissão, pelo sangue de Jesus, pelo sangue da nova aliança. Esse pecado que dominava você, esse pecado que aprisionava você, ele é eliminado. Quando você confessa Jesus Cristo como Senhor, não como Salvador, mas como seu Senhor, como seu dono, é eliminado. Esse pecado que aprisiona a tua alma é eliminado. Esse poder que arrancou o povo de Israel do Egito, esse é o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Foi-lhes dado um poder para você se tornar filho de Deus. Foi um poder sobrenatural para tirar você do império de Satanás, do domínio de Satanás, arrancar você daquele pecado que te dominava. Talvez, irmão, você tinha um pecadinho ali que você nem se importava. Mas isso, irmãos, isso tem muito valor, isso tem muito efeito, isso tem muito poder, quando você olha para um homossexual e você vê ele totalmente transformado. Ele não consegue ser transformado por uma escola, por uma psicologia, mas quando a remissão, o poder do sangue, o poder da confissão de Jesus como Senhor, entra na vida dele, aquele pecado que amarra a vida dele no homossexualismo, aquele pecado que amarra a vida dele na droga, aquele pecado que amarra a vida dele no crime, no roubo, no homicídio, aquele pecado que domina aquela pessoa, seja droga, seja prostituição, seja homossexualismo, seja o pecado mais vil que for, que a pessoa não sabe como se libertar daquilo, o poder da remissão, ele elimina, arranca, extirpa o poder do sobrenatural de Deus. É o poder de Deus. Não é pelo homem, não é porque ele entrou numa escola de teologia, não é porque ele conhece muita Bíblia, não. O poder entrou na vida dele, a revelação entrou na vida dele. O texto continua, e no texto continuando vai dizendo que o apóstolo Paulo foi chamado para ser luz para os gentios, porque os judeus estavam rejeitando Paulo, mas aí Paulo foi chamado para os gentios, para ministrar para os gentios. Aí você vai ver que no finalzinho está dizendo que os discípulos muitos se alegraram, chegou a revelação para eles, chegou a revelação sobre a nova criação, chegou a revelação sobre a vida de Deus, sobre a natureza de Deus, chegou a revelação de que os gentios não precisavam circuncidar-se para cumprir os ritos de Deus. Não, eles entenderam que bastava ele aceitar o sacrifício que foi pago lá na cruz, Jesus. Eles entenderam que era Jesus, eles entenderam que era o do sangue de Jesus, não era o sangue de bodes, de touros. Eles entenderam que quando eles confessaram a Jesus como Senhor da sua vida, Senhor da minha vida, governa a minha vida agora, Pai. O povo de Israel queria um homem para governar a vida deles. Religiosos querem um sacerdote para governar e dizer para eles o que eles têm que fazer.
Quem tem que ser o seu governo é Deus. Jesus tem que ser o seu Senhor. Porque, amado, quando isso chega para você como entendimento, que a revelação chegou para você, que a remissão, a extirpação do pecado, aquilo que domina você, o que é que tem dominado você? Qual é o pecado que tem dominado você? Rebelião, rebeldia, desobediência, preguiça, pornografia, vídeos imorais na internet, homossexualismo, desejos imorais, paixões carnais. O que é? O sangue te liberta, o sangue te salva, o sangue te arranca dessa dominação. Qual é o teu problema? É rebeldia contra Deus, contra a palavra, contra as autoridades? O sangue te liberta disso. Jesus é a boa notícia. Jesus é a boa nova. Era isso que Paulo estava falando. Aí eles se alegraram, eles receberam aquilo, eles entenderam. Uau! Uau! Chegou a revelação para nós. Oh, glória! Eu não preciso mais que praticar ritos religiosos de circuncisão. Oh, glória! Deus me ama! Chegou isso para os gentios. Ele me ama, Ele me aceita como eu sou. Aleluia! Mas o melhor de tudo isso é quando você confessa Jesus e você recebe Jesus e você aceita isso como verdade na sua vida, o que Paulo estava falando. Você é colocado numa posição de justo. Justo diante de Deus. Justificado, porque Ele te justificou. Ninguém mais vai poder acusar, mas você era uma prostituta, você era um homossexual. Não, você é justo agora. Não, você agora é justo. Não, você agora é meu filho. Você agora foi lavado pelo sangue. Você agora é meu filho. Oh, aleluia. Deus tirou ele da condição de miserável, da condição de pecador imundo e colocou, não, você agora é meu filho. Você agora pode andar na minha presença como filho, não com medo, não com vergonha, não se escondendo como Adão se escondeu quando pecou. Não, anda como Jesus. Você agora anda como Jesus, com autoridade, com poder sobre Satanás. Satanás, você não tem nada comigo, saia! Satanás, você não tem nada na minha vida, saia! Você tem autoridade, você tem um nome, você agora anda como Jesus nessa terra, porque Ele comprou. Aceita isso. Aceita isso. É só isso. A palavra está tudo isso nos ensinando para nós aceitarmos. Aceita. Aceita ser filho. Aceita andar como Jesus andava, sem medo do diabo, sem condenação, sem acusação. Eu não vou colocar a mão não, se vai que o diabo diz lá que eu tenho um pecado. Não. Seu pecado foi rasgado, acabado, eliminado, sumiu. Você pode colocar-se em oposição de autoridade diante de Satanás, e ele sabe disso porque você é filho. Porque não foi você que se justificou. Foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te justificou. Você simplesmente aceitou, você creu com o coração e confessou Ele como Senhor e aceitou. Você pode andar como Jesus. Essa é a bênção. Essa é a boa notícia. Você não precisa andar como um pecador. Você não precisa andar na roda dos pecadores. Você não precisa estar preso ao vício. Não, você não precisa estar preso ao vício do cigarro. Não, o cigarro vai matar você. Você não precisa estar preso ao vício da bebida. A bebida vai matar você. Você está livre do pecado. Isso que domina a sua vida te libertou. O sangue te libertou. Jesus te libertou. Foi quebrada a cadeia de Satanás. Você foi justificado. É Deus quem te justifica. É Deus quem te justifica. É Deus quem te santifica. É Ele quem te coloca numa posição de honra, de rei e sacerdotes. Você é rei e sacerdote. Aceite ser rei. Aceite reinar em vida. Aceite ser abençoado. Aceite ser próspero. Não aceite as sugestões de Satanás. Você não é um mendigo. Você não é um miserável. Você não é um coitadinho verme de Jacó. Você é rico. Você é abençoado. Você é bendito do Senhor. Aceita ser filho. Aceita ser filho. Aceita ser bendito. Aceita ser abençoado. Aleluia! Aleluia!
Verso 48 diz, verso 47, porque o Senhor assim não o determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ah, quando os gentios ouviram, irmão, eles, glória! Se levantaram da cadeira, aleluia, isso mesmo, chegou a palavra da fé, chegou a revelação, chegou a luz, chegou a luz. Você não precisa ser um miserável religioso, não, você é filho. Você não é um miserável religioso, você é filho. Você não anda na sua alma, você anda no Espírito. Você é guiado pelo Espírito. O Espírito de Deus confirma no seu Espírito que você é filho. E nós precisamos continuar meditando nessas coisas. Até que a gente tome posição, tome posse da saúde que nos pertence, da prosperidade que nos pertence, daquilo que o diabo tem roubado de você por falta de conhecimento, por falta de entendimento das Escrituras. Tem tido uma informação, tem ouvido as mesmas coisas, mas não tem andado segundo a palavra, segundo a luz, segundo a revelação. Tem que ouvir as mesmas coisas, até chegar a luz, até chegar a revelação. Aleluia! É esse o Evangelho, irmão. Com base no sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. Ele nos substituiu. Ele se identificou com as nossas mazelas. Ele colocou-nos numa posição de triunfo, de vitória, de mais que vencedor. O maior, Jesus, habita em mim. O maior do que o diabo habita em mim. Eu não tenho mais que ter consciência de pecado, nem de medo, nem de acusação nenhuma. O maior habita em mim. Jesus habita em mim. Eu sou santificado pelo sangue. Eu aceito. Eu aceito ser filho. Eu aceito ser chamado de filho. Eu aceito ser chamado de abençoado. Onde eu coloco as minhas mãos, vai prosperar. Tudo que eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Vai se multiplicar. Vai crescer. Onde eu estou envolvido com Deus, vai se multiplicar. Multidões vão chegar aqui. Vidas serão salvas. Pessoas serão libertas de demônios. Serão libertas da escravidão do pecado. Vidas vão ser livres do câncer. Livres das drogas. Vai se multiplicar. Eles vão ficar lá fora querendo entrar. Espera o próximo culto. Agora não dá. Porque vai ter multidão aqui. Porque onde eu coloco a mão vai se multiplicar. Porque o poder de Deus opera em nós. Eu creio, por isso eu chamo a existência. Eu chamo a existência. Venham vidas. Vidas para serem salvas. Vidas para serem libertas. Vidas para serem curadas. Em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Quando chega a revelação, acabou Satanás. Acabou a tua roubalheira, acabou a escravidão, acabou a mentira, acabou o engano. Você precisa ouvir as mesmas coisas. Entender a revelação da remissão. A remissão te coloca na posição de justo, de filho, de bendito, de abençoado. Assim como Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha problema nenhum com o pecado. Ele entendeu que não era pecador. Nós somos limpos, amado. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Você precisa deixar isso remoer dentro de você. Obrigado. Subir banda. Sabe, irmãos, isso chegou para mim no domingo passado. E era por isso que eu não conseguia nem pregar. Porque eu estava me regozijando daquela experiência de entender, do entendimento, chegou para mim. Oh, aleluia, eu estou diante dele. Eu estou nele, ele está em mim. Eu sou um com ele. Deus é um comigo. Há a presença dele na minha vida. Não, querido, não é porque você é bonzinho, porque você é capaz, porque você é cheio de habilidade, cheio de talento. Não é não.
Porque até a inteligência que você tem foi Ele quem te deu. Aprenda com a palavra de Deus e deixa de soberba, de orgulho, seja manso e humilde, que aí você recebe a palavra. Enquanto você está se achando demais, você não vai nem se encontrar. Mas quando você se encontra nele, aí pronto, deixa ele te achar. Aleluia! Simplesmente obedeça. Simplesmente faça o que ele manda você fazer. Amém, querido? Faça o que ele mandou você fazer. Para de ficar lutando contra Deus. Amém? Para de ser teimoso, desobediente. Você é filho manso e humilde de coração. Você é obediente. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criação. Aleluia! Deixa eu te falar aqui, que eu acabei esquecendo de mostrar para você. Quero esse verso 41. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos contar. Vede, veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Você tem essa música aí, irmão? Você consegue entrar nessa agora? Se vira. Veja o que Jesus fez. Para chegar a revelação para você. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez na sua vida. Veja o que Jesus fez na sua vida. Você sabe. Você sabe o que Ele fez na sua vida. Celebre o Senhor o que Ele fez na sua vida. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei aquilo que era impossível para eu fazer. Ele fez. Veja o que Jesus fez na sua vida. Ah, meu irmão, uma prostituta vai dançar. A prostituta, ela chegou aos pés de Jesus e derramou o nardo mais caro que ela tinha nos pés de Jesus. Ela derramou o perfume de 1 ano de salário. Era perfume importado. Derramou nos pés de Jesus Cristo. Porque ela sabia o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Obra tal que você não vai crer. Eu faço em tua vida uma obra tal que você não vai crer. Eu faço em você uma obra tal que você não vai entender. Eu faço em você uma obra tal que ninguém vai crer. Eu faço em você tal coisa que ninguém vai compreender. O que é isso que aconteceu com você? Aleluia! Você pode ouvir essa palavra, aceitar, crer, obedecer ou rejeitar. Ou desconsiderar. Agora, se você confiar nele, você vai ver o que Jesus fez. O povo está esperando. Olha a pressão em cima da banda. Conseguiu, irmão? Conseguiu. Está pensando o que, irmão? Você vai se lançar, levantar e vai celebrar o Senhor pelo que Jesus fez na sua vida. Presta o seu culto de louvor e adoração pelo que Ele fez na sua vida. De onde Ele te arrancou, de onde Ele te tirou, Ele mudou a sua sorte. Esse é o culto. Você celebra Ele pelo que Ele fez na sua vida. Você hoje é um sucesso. Você é um sucesso. Tudo que você faz é um sucesso. Não tem mais pressão para oprimir você, não. Você é vitorioso. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. O povo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo. É na hora, vou louvar o seu nome. Cadê o que Jesus fez? Veja o que Jesus fez. Olha aqui! Veja o que Jesus fez. Eu era o bêbado! Minha mente está sarada, eu fui salvo, em na hora. Vou louvar o teu nome. Jeová, veja o que Jesus fez. Conseguiram aqui? Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo, bem na
você. Nunca mais viver serei. Nunca mais! Nunca mais! Veja o que Jesus fez. Nunca mais! Nunca mais o mesmo você será. Veja que maravilhoso! Devemos ser, porque eu realizo em vossos dias a obra tal que nunca irei saber pelo ocultar. Veja o que Jesus fez em você. Veja o que Jesus fez em você. Arrancou você da depressão, arrancou do inferno do mundo. O mundo não entende. Então matou, roubou, se constituiu, agora é crente, vai para o céu. Eu fui salvo em uma hora. Nunca mais o mesmo serei. Veja o que vem. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eu sei o que ele fez na minha vida. Mas você precisa deixar ele fazer na sua vida. Você precisa crer com o seu coração e confessar Jesus como o Senhor da sua vida. É pela fé. Quando você faz isso, crê com o coração, e você confessa Jesus como seu Senhor, aí você vai ver o que ele faz. Aí você vai entender o que ele fez. Aí você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. É necessário crer. É necessário confessar. Aleluia. Deixa eu contar um breve testemunho que me veio à memória aqui. Você pode sentar um pouquinho, por favor? Certa vez eu estava num plantão na delegacia. E aí, chegou um rapaz, eu tinha vindo de uma conferência, estava transbordando do Espírito Santo, cheio do óleo fresco da unção, alegria, cheio de graça, cheio de amor de Deus por almas, por vidas, mais e mais. E aí chegou um rapaz, que ele tinha sido preso no plantão anterior, porque ele tinha ameaçado matar a mulher e matar o primo, ou era sobrinho dele, porque ele havia desconfiado que o sobrinho e a mulher estavam traindo ele. E aí, naquela hora, quando eu fiquei sabendo que ele estava preso por ameaça, aí eu fui até a cela e fui olhar para ele. E quando eu cheguei diante dele, eu olhei, e eu vi aquele semblante caído, aquele semblante que me lembrou Caim. Aí eu vi aquele semblante caído do pecado, eu falei comigo, esse cara vai sair daqui e ele vai matar aquele pessoal. Não vai adiantar de nada esse tempo que ele vai passar aqui na cadeia. Ele vai sair daqui e vai matar aquele pessoal. E aí eu orei, falei, Senhor, esse cara, ele vai matar aquele pessoal, Senhor. Do jeito que ele está ali, não é a cadeia que vai resolver o problema dele, não. É só por um tempo. Quando ele sair, ele vai ser ainda mais irado. Ele está irado. E eu falei com o Senhor, Senhor, o que é que eu digo para ele? Coloca a tua palavra que eu vou lá falar para ele. E o Senhor me deu a palavra. Na hora que eu estava orando, andando, aí o Espírito Santo falou para mim, pergunta para ele, quem é o teu Senhor? Aí eu peguei, na hora dei meia volta, e cheguei, voltei para a cela, e falei para ele, deixa eu te falar uma coisa, rapaz. Aí ele virou as costas para mim. Ele virou as costas para mim e não queria me ouvir. Eu falei, quem é o teu Senhor? Quem é que você está dando ouvidos? Olha quem é o teu Senhor. Olha a quem você está ouvindo. Olha onde Ele te colocou. E olha, se você continuar ouvindo esse Senhor, Ele vai te levar para o abismo. Presta atenção. Na hora o semblante dele, blur. A palavra da revelação chegou dentro dele. Aí eu falei, você crê que Jesus Cristo te liberta, te salva? Tudo aquilo é mentira de Satanás. Não aconteceu nada disso. É uma mentira do diabo para te matar e acabar com a tua família e com a tua vida. Você crê em Jesus Cristo? Aí ele sim. Até o outro preso que estava lá falou, eu também quero. Então, amém, vamos orar. Orei, coloquei as mãos sobre ele, não era pastor, amém? Que aí a pessoa pensa, não, porque o senhor era pastor, não era. Crente como qualquer crente.
Porque o poder de Deus está em você, está em mim. O Espírito de Deus habita em mim, habita em você. O nome de Jesus pertence à igreja, pertence a todos nós. Você não tem que chamar o pastor vai lá orar por ele, não é você! E aí, quando eu orei por aquele homem, o semblante dele mudou. Pá, resplandeceu luz. Aquele semblante carrancudo, endurecido, quebrou, irmão. Quebrou. Instantaneamente. Na hora me veio a alegria, o testemunho do Espírito, de alegria do Senhor dentro de mim, de regozijo. Porque quando você sai para evangelizar, e você prega o Evangelho do Senhor, na mesma hora que lá testifica dentro do seu espírito, está salvo. Você sai regozijando do evangelismo. Você que não está indo para o evangelismo, você está perdendo.